tema dessa manhã é a verdade. Tiago, capítulo 5, verso de número 19 e 20, nós vamos meditar nessa manhã. Olha o que ele diz: meus irmãos, se algum de vós se desviar da verdade e alguém reconduzir a ela, sabei que aquele que fizer um pecador retornar do erro do seu caminho salvará da morte uma vida e encobrirá uma multidão de pecados. Senhor, essa é a tua palavra e nós rogamos por ela. Por isso, Espírito Santo, eu quero te pedir que eu seja simplesmente o instrumento da tua presença. Que eu seja somente aquele que vai manifestar a tua glória e transmitir o recado do céu para a tua igreja. E que nós possamos a cada dia estar firmes no propósito daquilo que o Senhor nos preparou. Por isso, Espírito Santo, eu te peço, conduza-nos, ó Pai. Leva-nos, ó Pai, à sala do trono como já estamos. E que nós possamos ficar fixo e atento àquilo que o Senhor tem para nos ensinar essa manhã. No nome de Jesus. Amém. A carta de Tiago é uma carta emblemática. Ele começa dizendo: meus irmãos, meus grandes irmãos, tudo aquilo que a gente olha e pensa sobre vários ensinos, e não sei se você já fez uma tese de mestrado, uma tese de uma pós, você começa o primeiro capítulo entusiasmado. No segundo você está bem. No terceiro você está entregando. No quarto, então, você só entrega. Então nunca é algo entusiasmante. E parece que Tiago está concluindo a carta dizendo assim: agora eu vou entregar algo. Ele falou sobre verdade, ele falou sobre fé, ele falou fé e obras, ele falou sobre amor, ele falou de corrupção, ele falou de tantas coisas. E parece que agora ele vai concluir a carta de uma forma assim: o que significa isso? E aí ele fala assim: meus irmãos, se alguém de vós desviar. Olha o que ele está falando: se alguém de vós desviar. O que está acontecendo aqui? A igreja de Tiago era uma igreja nova, era uma igreja frágil, era uma igreja que ainda tinha problemas de profundidade, era uma igreja que estava começando a sua jornada. Agora, olha que coisa doida, existia um cenário. E qual que era o cenário? Imagina, quem crucificou Jesus, meus irmãos? Foram os judeus. Os judeus perseguiam a igreja. Agora, há uma pressão. Sempre existiu pressão. E a pressão está vindo sobre quem? Sobre a igreja daquela época. E olha o que diz o texto em Atos 8, 1, 13. Eu vou ler para você. Saulo consentia na morte, e naqueles dias levou grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersados pelas regiões da Judéia, Samaria, e alguns homens piedosos se colocaram contra Estevão e fizeram grande planto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando tantos homens e mulheres, e encerrava-os em cárceres e levavam à prisão. Olha que interessante. Atos 8, a igreja já está sofrendo perseguição. Atos 12, quando você vai ver, Herodes vai matar Tiago a fio de espada e viu que agradava um judeu. Não Tiago, esse Tiago que a gente está lendo, não, é outro Tiago, irmão de João. Agora o Tiago é morto a fio de espada e agradava um judeu. Olha a perseguição daquela época. Olha como que a luta era grande. Agora, os judeus, movidos por inveja, traziam calúnias contra o apóstolo Paulo em Atos 17, contra os seus discípulos. Então, quer dizer, a igreja sempre enfrentou oposições. Nunca foi fácil ser crente, meus irmãos. E hoje parece que não mudou. Você pode falar: vamos fazer um churrasco? Todo mundo vai e fala: vamos fazer uma célula para ver se a galera vai. É verdade, ué. Então, quer dizer, nunca mudou a opressão. Você já parou para pensar? Você chega no lugar, você começa a andar com um grupo. Aí você fala que você é cristão. Todo mundo pode errar, você erra. Qual que é a primeira pergunta? Você não é crente? Você não é crente não, é ou não é? Então, quer dizer, sempre existiu, não é uma coisa nova. É algo que existe há mais de 2000 anos atrás. Agora você vai enriquecer o pastor que está na igreja? Quantas vezes? Não, nunca ouviu isso, não? Então a gente sempre vai enfrentar oposições. Então essa igreja estava enfrentando esse problema naquela época. E aí o que estava acontecendo? Por causa de enfrentar esses problemas, eles estavam se desviando do caminho. Então nessa manhã, o que nós vamos falar? Vamos falar de amor. Nós vamos falar daquele o que é desviar do caminho.
E como que a gente precisa amar as pessoas para trazê-las de volta para o caminho. Porque senão a gente vai andar como igreja e a gente vai se tornar um religioso e que acusa as pessoas e vem trazer elas de volta para o caminho. Então nós precisamos entender o que o Senhor está dizendo. Então essa igreja era uma igreja superficial, era uma igreja frágil, e Tiago vem explicando as doutrinas daquela igreja. E aquelas doutrinas daquela igreja mostram que ela precisava aprender. E ele vem explicando tudinho. Meus irmãos, se faltou fé, peça e vará. Fala de perseverança. Quantas vezes... Aqui, ó, tá aqui. Vamos aqui conversar rapidinho. 14 dias de oração. Tem que ser honesto, hein, gente? Vamos aqui ser honesto. 14 dias de oração. Quantas vezes você já não pensou em desistir? Levanta a mão. Todo mundo. A gente é ser humano. Isso é normal, gente. A gente é humano. Isso não é anormal. Você não pode se sentir, nossa, como que eu sou ruim porque eu já quero desistir. Isso é normal. Por isso que a disciplina, ela tem que ser aplicada. Eu lembro que na pandemia, Deus falou comigo sobre disciplina. E falou comigo assim, ó, disciplina, meu filho. Você precisa criar hábitos bons. O que a gente planta hoje, a gente vai colher amanhã. Então, se a gente não cuidar do hoje, amanhã vem uma consequência. Você quer ser disciplinado? Vai no médico. O dia que o médico falar para você, se você não praticar exercício físico, a diabetes vai comer os seus pés e você vai ter que amputar os pés. Amanhã você está na academia. Se alguém dizer para você agora, se você não mudar o seu estilo de vida, você vai morrer. Eu duvido você não mudar. Então, como parece que a gente não percebe, a gente vai deixando a vida me levar, e a vida leva eu. E aí você faz os compromissos que Deus os seus compromissos, você é autossabotador. Mas qual é a consequência disso? Agora não é nada. Mas no dia da batalha, no dia da dor, a consequência é alta. No dia que você precisa ter, aí é duro. Eu lembro que eu comecei, Deus falou comigo sobre disciplina. O que eu fui fazer? Comecei a fazer exercício físico. E comecei. Aí um belo dia, eu cheguei em casa, estava friozinho, chovendo. Aí eu peguei e falei assim, hoje eu não vou correr não. O Espírito Santo falou para mim assim, você vai deixar um clima, um friozinho, quebrar a tua palavra, seja o seu sim, sim, o seu não, não. Coloquei um agasalho, saí correndo para a rua. Sabe quantas gotas de chuva caiu? Nenhum. Aí Deus falou comigo assim, é assim. A pandemia passou, estamos em 2025. Desde aquele dia, todos os dias eu treino. Todos os dias. Não é um dia, é todos. Todos os dias eu leio a Bíblia. Todos os dias eu oro. Isso me levou agora a uma disciplina. Então, para mim, não é difícil fazer isso. Por quê? Porque virou um hábito. Então, a gente precisa ter bons hábitos. Nós precisamos construir um lugar. E se você não tem bom hábito, você precisa voltar a ter bom hábito. Porque senão você vai ler por um caminho que vai ser longe. Então, o Tiago está falando assim, depressa. Estão voltando a ser o quê? Explicando que, pela dificuldade que eles estão passando, a voltar a ser o quê? Judeu. Então, pela dificuldade, pelas lutas, pelas necessidades, o que a pessoa está voltando? Eu quero a cebola amarga do Egito. Pelas dificuldades, eu vou voltar para o caminho antes, que era mais fácil. Mas o Jesus diz que a porta é estreita. Jesus diz que o caminho é encurtado. Então, quer dizer, não é por causa que está na dificuldade, eu vou voltar atrás. Eu estava com um cara agora, testemunho, eu posso depois disponibilizar o link para você. Um cara da Filipinas. A igreja dele tem 300 mil membros. É uma igreja indisciplinada. Ele ganhou um prêmio. Olha que você imagina hoje você ganhar um prêmio. Aí você pensa, que prêmio que é, né? Ele ganhou o prêmio de maior pagador de imposto da Filipinas. Ele tem 900 postos de gasolina, fora a indústria de petróleo. Ele é o homem mais rico da Filipinas. É diácono da igreja. Ele fala, eu ganhei um prêmio de maior pagador de imposto, porque eu não sou nego nada. E Deus me honra, hein? Eu não sou nego nada e Deus me honra, hein? Vale a pena ser fiel. Vale a pena andar debaixo da nuvem de Deus. Aí um homem desse, ele falou, meu maior prazer não é as minhas empresas, não é os meus negócios, é ver os meus filhos adorando ao Senhor.
Todo domingo está na igreja, na porta, servindo. E você anda no meio dele, ele é uma pessoa comum, mas que ama Jesus. Você imagina alguém hoje falar isso? Eu tenho orgulho de ser o maior pagador de imposto. Mas não, meus irmãos, ele não tem, ele falou assim, eu abri mão de fazer um grande negócio, porque eu teria que pagar uma grande propina. Ele falou assim, não preciso, não vou pagar. Não vou me associar a Herodes, não vou me associar aos judeus, não vou abrir mão do meu Jesus. Puxe o que está. Então essa igreja está enfrentando esse problema. Todos nós aqui sabemos o que a gente enfrenta no nosso país. Mas puxe o que custar, você precisa ter uma posição clara e definida de quem Deus é para você. Então, esse Tiago, ele está dizendo, não, meus irmãos, se alguém desviar, se alguém abrir mão, não abra a mão dele. Olha o que diz o versículo 19. Meus irmãos, se alguém desviar da verdade e alguém conduzir ele de volta. Quer dizer, o que é desviar da verdade? O que é desviar do caminho de Deus? O que é desviar daquilo que Deus chamou para ser? O desvio é uma prática que tem desde o início da igreja. Jesus ensinou um caminho, os discípulos estão indo para um outro caminho. Jesus ensinou uma forma de viver e a gente está indo para uma outra forma de agir. Então a gente vai se desviando da verdade. Olha que Paulo escreve aos Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, cujos olhos foram Jesus Cristo? Quer dizer, os Gálatas, mal começou a igreja, já estava desviando. Era Jesus e mais alguma coisa. Era Jesus e mais um negocinho. Então, a igreja de Gálatas, já rapidinho já estava desviando. A igreja já estava passando por dificuldades. Aí Paulo tem que trazer aquela igreja de volta e alertar eles, meus irmãos, que alguém pregue outro evangelho, que não seja esse evangelho de Cristo, seja anátema. Quer dizer, não desvie da verdade, não abra mão da verdade, do que doer, seja verdadeiro. Eu lembro um dia, um jejum, o dia que eu quebrei o jejum, meus irmãos, eu fui fazer a mudança de casa, e eu quase caí desmaiado. Turvou tudo. Eu comi um feijãozinho com a carne. Mas eu tinha um propósito de ficar 40 dias na água, no líquido. Eu comi! Liguei para o Matu, comi. Qual é o problema? Eu ando na verdade. Por que eu vou falar algo que eu não vivo? Jesus não está procurando pessoas perfeitas, Jesus está procurando pessoas verdadeiras. Jesus não está procurando super-heróis, Jesus está procurando pessoas que estão disponíveis para ser moldado por Ele. Até que Ele venha, todos nós aqui estamos num processo de transformação. Alguns estão um pouco mais à frente, outros estão no meio do caminho, alguns um pouco mais atrás, mas todos nós estamos no mesmo processo. Todos nós estamos no processo, então ninguém pode falar de ninguém, nós estamos aprendendo junto. Então eu não tenho problema de falar. Porque eu sou humano, eu sou ser humano, eu tenho defeitos e eu preciso reconhecê-los para poder mudá-los. Então Jesus vai mostrando isso para eles. Aí Paulo está conduzindo eles de volta. Não desvie. Olha que Paulo fala em Timóteo. Entre esse homem Irineu e Alexandre, aos quais entreguei a Satanás, para que seja castigado a fim de não mais blasfemar. Quer dizer, Paulo vai estar falando, ele fala de Alexandre, um outro cara que desviou. Ele vai falando de pessoas na história que se desviaram depressa do caminho. Meus irmãos, que triste é eu chegar na linha de chegada e olhar para trás e meus amigos ficaram para trás. Que triste é a gente chegar num lugar gostoso da glória de Deus e olhar para trás e as pessoas não estão. Por isso que quando eu olho para trás, eu quero que cada um chegue, cada um complete a carreira. Então, olha que triste que é. E a gente olha para a Bíblia, a gente vê histórias. E a Bíblia nos mostra, sabe o que é isso? É solo rochoso. Recebe Jesus com grande alegria. Recebe Jesus com grande amor. Recebe Jesus com grande graça. Mas passa essa graça, a planta não encontra solo fértil, não frutifica, e ele desiste. Porque vai chegar um dia que você vai ter que ser fiel somente à sua mulher. Você vai ter que ser fiel àquilo que Deus pediu para ser. Então, quer dizer, aí a luta vem. E aí você vai ter que encarar e confiar que Deus vai fazer o que é certo. E aí você olha para a história da Bíblia e você fala assim, pastor, mas quem que a gente vê na história? Eu vou pedir para você, eu vou narrar essa história. Salomão é o homem mais sábio da Bíblia. Salomão é um homem que mais amou Jesus. Assim, você vê um homem de Deus. Só. Mas olha o final trágico da vida.
Salomão. Vou mostrar para você, para dar exemplos bíblicos, que a Bíblia é repleta de exemplos de homens de Deus que não guardaram o coração, se desviaram do caminho, depois perderam a sua. 1 Reis, no capítulo 2, Davi, antes de morrer, faz uma oração para Salomão. Ele diz algo interessante, capítulo 2, versículo 2: logo seguirei o caminho de todos os mortais. Portanto, seja corajoso, haja como um homem que guarda a norma do Senhor, o teu Deus, andando nos seus caminhos, obedecendo os seus estatutos, aos seus mandamentos, aos seus preceitos, aos seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo que fizer e por onde quer que andares, para que o Senhor confirme aquilo que ele me prometeu, dizendo: se teu filho guardar os seus caminhos e andar fielmente na minha presença, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca te faltará sucessor no trono de Israel. Olha o texto que Salomão recebe de Davi. Ele ora, a gente sabe a história, ele pede sabedoria, Deus concede sabedoria para ele. E lá na frente, os reis tinham por obrigação, o rei de Israel, Deus falou para ele: ó, você não pode fazer negócio de cavalo, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. E Deus colocou várias coisas: não casar com mulheres estrangeiras. Tem uma norma para o povo de Israel: não casar com mulheres estrangeiras. Não fazer coleção de cavalo para voltar no Egito. Não fazer isso, não fazer aquilo. Deus coloca uma norma para o povo de Israel. Aí Deus aparece para ele outra vez no capítulo 9. Pela segunda vez Deus aparece para ele. Olha o que o Senhor diz para ele. 9, versículo 3. E o Senhor lhe diz: ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste diante de mim. Senti o templo que edifiquei a fim de colocar ali o meu nome para sempre. E os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Se andares perante a mim, como andou Davi, o teu pai, com integridade de coração e retidão, para fazer conforme tudo que eu te ordenei, e guardar os meus estatutos e as minhas normas, então confirmarei o trono do teu reino sobre Israel para sempre, como prometi ao teu pai, dizendo: não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Pela segunda vez, Deus aparece para ele, dizendo o que ele tem que fazer? Ser fiel, não desviar daquilo que o Senhor prometeu. Salomão é o homem mais sábio da Bíblia. Mas sabe o que aconteceu com Salomão, meus irmãos? Mais 2 capítulos para frente. Salomão é um herói. Sabe quantas mulheres Salomão teve? Não teve 1.000, 1.001. Ele foi fazendo acordos com outros reinos para conquistar posses. Então ele foi abrindo mão daquilo que Deus o chamou para ser. Deus falou para ele não ser comerciante de cavalo. O que ele era? O maior comerciante de cavalo que tinha. Ele foi abrindo concessões. Pouquinho em pouquinho ele foi abrindo. Pouquinho em pouquinho foi abrindo. E aí chega no capítulo 11. O que o Senhor fala para Salomão? Na velhice, Salomão, suas mulheres desviaram o seu coração para seguir outros deuses. O seu coração já não era perfeitamente fiel para com o seu Deus, como Davi, o seu pai. Assim, Salomão fez o que era mal perante o Senhor e não dedicou a segui-lo como havia feito ao seu pai. Aí, no versículo 11 do capítulo 11, vem a sentença. Então o Senhor disse a Salomão: visto que agiste assim e não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que eu te ordenei, certamente irei de ti este reino e darei ao teu servo. Porém não farei para os seus dias, mas por amor a Davi, o teu pai, mas tirarei da mão do teu. Então quer dizer, Deus não fez na mão de Salomão, mas fez na mão do filho dele. Tem muita coisa, meus irmãos, que a gente não olha espiritualmente falando. Tem muitas coisas que a gente faz e nossos filhos vão pagar. Tem muita coisa que a gente vai fazer, quem vai pagar a conta será os seus filhos. Tem muito desvio espiritual que nós temos, que a gente acha que Deus não vai cobrar. E os seus filhos vão pagar a conta, porque você abriu uma brecha que o diabo pode agir. Não existe 1 centímetro na terra que Deus não ocupa. Não existe nenhum lugar na terra que seja neutro. Ou você está servindo a Deus, ou você vai estar servindo Satanás. Não existe, eu sou neutro. Não existe neutralidade. Ou você serve a Deus, ou você vai estar servindo a
Satanás. É simples assim. Como 1 mais 1 é 2, não tem dificuldades, é simples. E nós não abrimos, a gente não percebe. E a igreja está enfrentando isso. Não é aquela historinha, né, que a gente já ouviu. Tá lá o diabo e o anjo. O anjo pula, o cara tá em cima do muro, pula pra cá, vem pra cá, o anjo, pula pra cá, pula, pula, pula. Ele faz peça e Satanás quietinho. Aí ele olha, e o cara em cima do muro fala assim: "E aí, Satanás, você não vai gritar?" "Não, não, o muro é meu." Os mornos, o Senhor está a ponto de vomitar. Ou você é de Cristo, ou você não é. Eu não tenho como dizer assim: "Ó, eu quase fui pai." Tem como? Quase casei, quase ganhei na loteria. Faltou alguns números. Ganhou ou não ganhou? É ou não é? Então, não tem esse meio termo. E às vezes, hoje, naquela época, era isso. O pessoal, não, vamos voltar às práticas dos judeus, vamos fazer sacrifício, vamos seguir isso aqui, e ninguém vai perseguir a gente, mas a gente continua crente. Não tem compactuação, não dá certo. A gente precisa se vestir de verdade. Então, o que ele está dizendo? As pequenas concessões levam para a gente grandes adultos. É nas pequenas concessões que você vai abrindo brecha. De repente, você está num lugar que você não trouxe. Uma moça um dia chegou aqui na igreja, ela falou assim para mim: "Eu quero te pedir perdão." "Por que você quer pedir perdão para mim?" Ela falou assim: "Porque lá atrás você me deu um conselho, eu fui no outro caminho. Então você me perdoa?" "Não, eu tenho que te perdoar, eu te dei um conselho porque eu te amo, mas eu não posso escolher por você. Agora você plantou o que você quis, você colhe o que você plantou. Eu vou continuar te amando do mesmo jeito. A sua vida é a sua, não é a minha." Eu devia ter te ouvido. Sabe, meus irmãos, quando a gente age a partir da palavra, quem guarda você? Quando você age a partir dos princípios bíblicos, quem cuida de você? É o próprio. Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Aquilo que ele prometeu vai se. Então a gente não pode abrir mão daquilo que é a palavra de Deus. Então as pessoas estão desviando. Olha lá, eles estão desviando, estão depressa. Então, olha o que diz o versículo de número 19, parte B. E alguém reconduzir, ou quer dizer, trazer a pessoa de volta. A gente tem um chamado. Então, existem pessoas que se desviam. Existem pessoas que, sem perceber, pela distração, pela fragilidade, pelo medo, por tantas coisas, ela vai se desviando. Isso acontece, sempre aconteceu e vai continuar acontecendo. Mas o que a gente faz? A gente fica acusando ou tenta lutar e trazer a pessoa de volta? Quer dizer, existem as pessoas que se desviam, mas existe um povo que ajuda as pessoas a voltar para o caminho de volta, a trazer de volta. Então, quer dizer, existe um chamado para a igreja, que não é apontar quem está indo para um caminho errado, falar de quem está fazendo errado. Não, existe um chamado para quê? Que você vem e fala assim: "Ei, meu irmão, vamos andar comigo. Ei, vem comigo que eu vou te ensinar um caminho mais excelente. Eu vou te amar, eu vou te abraçar, eu vou te proteger, e aí eu não vou expor, eu vou andar comigo e vou te emancipar para que você possa ver a glória de Deus." Então é isso, Tiago está falando assim, existem pessoas que estão se desviando, meus irmãos. Fique atento, preste atenção em quem está desviando. A gente não pode ver o irmão ir para o inferno e ficar quieto. A gente não pode ver as pessoas sofrer e ficar quieto. Eu não posso ver uma pessoa passando luta e ficar quieto. Não, eu tenho que chorar com ela, eu tenho que orar com ela, eu tenho que abraçar ela, eu tenho que amá-la. Então, esse texto está falando de amor, está falando de graça, está falando de perdão, está falando de redenção, está falando de salvação. Então, quer dizer, o que é a verdade? A verdade é Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por diante de mim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Quem é a verdade é Jesus. Então, todo aquele que foge dos princípios de Jesus está contra a verdade de Deus. Então, não existe outro caminho, não existe outro lugar. Jesus diz diante de Pilatos. Pilatos perguntou para ele: "Você é rei?" "Eu sou, mas não dessa terra. E eu sou a verdade." Aí Pilatos perguntou: "Mas o que é a verdade?" "Você vê em mim, você vê a." Quer dizer, quando a gente lê o livro de Lucas, hoje está lá. Jesus entrou no lugar e ele curou no. Quando uma mulher foi pega em flagrante adultério, Jesus chegou para ela, o pessoal falou assim: "O que fazemos com ela?" Ele falou: "Aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra." Ele chegou para aquela mulher e falou: "Quem te convence?"
Quando ele chegou no lugar que tinha um paralítico, ele falou: paralítico, se você crer, você pode andar. Aonde Jesus não agiu? Na sua casa, porque não existia fé. Jesus foi trazendo a sorte, endireitando os caminhos e trazendo as pessoas de volta. Trazer de volta o caminho que ela foi chamada para ser. Jesus conta a parábola da ovelha perdida, ele deixa as 99 e vai atrás de aquela que se perdeu. Então, ou seja, se existe pessoas se desviando, a nossa responsabilidade como igreja é trazer essas pessoas. A nossa responsabilidade é buscar essas pessoas. A nossa responsabilidade é orar pelas essas pessoas. A nossa responsabilidade é amar essas pessoas. E não criticar essas pessoas, e não julgar essas pessoas, mas trazer a Deus. Porque nós podemos errar também, meus irmãos. Nós podemos falhar também. Se nós falharmos, como que a gente gostaria de ser tratado? Com amor e como que a gente deve tratar as pessoas? Com amor e... Então é isso que Jesus está dizendo aqui, isso que o Tiago está dizendo. Olha o que o Tiago diz, ele já começou isso lá em 1:8. Olha o que ele diz. Pois vacila, é inconstante em todos os seus... Gente, tem muita gente que vacila. Mas olha Pedro, eu não vou te negar, negou. Olha quanta gente, Pedro depois lá na frente, ele senta com o judeu de um jeito, ele senta com o gentil de outro. O apóstolo Paulo chama ele para uma conversa séria. Fala, e aí, meu irmão, como que você vai agir ou não? É normal, é inconstante. Quantas vezes a gente é a geração da inconstância? Aí tudo que a gente começa, a gente não termina. Você abre o seu celular naquelas abinhas, lá tem um monte de coisa aberta que você não fechou ainda. E talvez na nossa jornada de vida, a gente tem um monte de coisa aberta na nossa história que a gente não fechou ainda. A gente precisa fechar o passado para abrir o futuro. Então a gente precisa entender o que o Senhor está falando com a gente. Então, Tiago, ele está dizendo para a gente voltar de volta. Então, quer dizer, o que significa eu trazer a pessoa de volta? É trazer a pessoa para Cristo. É aquela pessoa que abandonou a fé. Eu lembro um dia de um pastor contando a história de uma menina que foi violentada. Ela foi machucada, ela foi abusada. Ela estava na sarjeta, chorando. Foram buscar aquela menina, abriram o rosto dela, olhou para ela e falou assim: "Eu-" sabe quando alguém está passando por dor, que ela precisa de um grande abraço, dizer o quanto especial, quanto amada ela, porque já aqui dentro dela já existe tanta condenação, já existe tanto julgamento, tanta rejeição. O que ela precisa? De amor. O que ela precisa é de alguém estender as mãos. Ela precisa de alguém que tira ela daquele lugar, que tira ela daquele lugar e traga ela de volta para o caminho que ela nunca deveria ter saído. Então Jesus é especialista em dizer, trazer as pessoas de volta, trazer as pessoas para a fé, trazer as pessoas para aquele lugar que ela nunca deveria ter saído. Sabe, meus irmãos, se a gente não deseja levar as pessoas para o céu, Spurgeon diz isso. Se a gente não deseja levar as pessoas para o céu, a gente não está indo para o céu. Spurgeon disse mais, as pessoas podem até ir para o inferno, só se for depois por cima do meu cadáver. O que significa que enquanto existe gota de sangue no meu braço, no meu corpo, eu vou lutar para cada vida entrar no céu. Eu vou orar por cada vida para que Deus transforme cada vida, para que essa vida entre no céu. Ou seja, se a gente foi apaixonado, a gente foi amado, a gente foi perdoado, a gente foi curado, qual que é a nossa responsabilidade agora? Amar, curar e trazer as pessoas de volta para o lugar que ela não devia sair. E ativar nela uma promessa. Ei, Deus tem uma promessa para a sua vida. Ei, Deus tem uma promessa para sua vida. Ei, deixa eu dizer, você é um filho amado. Ei, você está perdoado. Ei, o seu casamento vai dar muito fruto. Ei, a sua vida agora tem um novo significado, porque Jesus é por você. Não tenha medo. Fica de pé, vamos caminhar. Tem 800 promessas no Novo Testamento daqueles que confiaram no Senhor. Então, existe mais promessas do Senhor do que acusação. E a gente, às vezes, foca só no problema. O que a gente vê? Problema. O que a gente vê? É luta. O que a gente vê? É coisa errada. Está na hora dos bons testemunhar. Tem uma amiga minha, ela tirou um certificado de exportação. E saiu tão rápido que ela ficou maravilhada e falaram da ética dela. Eu falei, faz um quadro e posta. Falei, mas eu não quero me aparecer. Não é isso, não. Não é questão de se aparecer, não. O problema não é os gritos do mal. É o silêncio dos bons. Martin Luther King diz isso, o que incomoda não é o grito do mal, o mal sempre gritou. Ai, pastor, o diabo está furioso comigo, conta uma nova para mim.
Desde quando ele é diabo, ele está furioso. Agora eu quero saber o que você vai fazer, porque Deus é maior que você. Deus é maior que o diabo. O diabo é um pitbull de Deus. Quando Deus fala assim, ó, quieta aí, ó, ele está quietado. A gente não tem que ter medo do diabo, a gente tem que ter medo de Deus, que pode levar a gente para o inferno. Eu falei para ela, põe um quadro, fala da sua ética, porque você precisa aprovar e denunciar e fazer o que é certo, vale a pena. Ser fiel, vale a pena. Andar com Cristo, vale a pena. Está na hora da igreja mostrar qual é a diferença daquele que serve e daquele que não serve. Está na hora da gente denunciar aquilo que é bom e tirar aquilo que é errado. Você imagina, gente, o Brasil está parando, a Lady Gaga está em Copacabana. Um culto a Baal, uma mulher que denuncia satanismo. Aí vai ter lá mais de 1 milhão de pessoas adorando, gritando na fila. E a gente chega aqui, está tudo normal. Criança, teve agora, isso eu falei há 5 anos atrás, uma criança, 12 anos, está grávida, não sabe quem é o pai. Brincou de roleta russa. Na internet, tá lá. 12 anos de idade. Eu estou falando disso aí há 5 anos atrás. E a gente está brincando. E a gente está achando que está tudo na paz. Imagina uma criança grávida de 12 anos de idade. Está tudo bem, a gente acha que é normal. Não tem hora de levantar uma placa, tem que denunciar. É errado. Ano passado a USP fez 300 cirurgias de mudança de sexo. Crianças mudando de sexo. Os pais aprovando. Temos que denunciar, está errado. Aqui, ó, a Laísa dava aula no colégio comunitário. O pai entrou com um ofício dizendo que aquele menino não era menino, agora é uma moça. Todo mundo tinha que chamar o menino de moça. É errado, não vou chamar e pronto, acabou. Tem que se posicionar, meus irmãos. Custe o que custar, a verdade é verdade, mentira é mentira e ponto, acabou. Agora a gente não entende, não é condenar a pessoa, é trazer de volta. Não é acusar, mas é falar o que é certo e o que é errado por amor. Então a verdade é isso, Jesus é a verdade, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade. Eu falei aqui, eu acabei de orar. Então a gente precisa trazer as pessoas de volta. Olha o que diz Tiago concluindo aqui, a gente partir para a ceia. Sabei, aquele que fizer um pecador retornar do erro, do seu caminho, salvará da morte uma vida e inspirar uma multidão. Olha que interessante, você trazer uma pessoa da mentira para a verdade. Olha o que diz o texto. Você vai salvar uma vida que está para a morte e vai cobrir uma multidão de. Você conheceu a história do Hospital do Câncer? O Dr. Henrique Prata é um grande amigo meu. Você cuidar, ele começou aquele hospital, ele tem a 4ª série, era dos pais dele. Ele é fazendeiro, ele mexe com cavalo. E ele era muito rico na área da agropecuária. Quando ele foi fechar o hospital, porque o pai estava enrolado em dívida com a mãe, o médico falou para ele assim: se você pegar uma lâmpada e colocar mais uma aqui, eu coloco 2 máquinas, e por dia a gente vai começar a salvar uma quantidade de vida assim, assim, assim. Ele pegou, voltou para casa, começou a chorar, falou: mas ninguém falou de salvar a vida. Era só um hospital, uma parte administrativa. Eu posso salvar a vida. Ele falou para o pai dele falou: filho, isso é muito roubo. O pai dele é médico da USP. Aqui eu acabei com a nossa família. Não pega isso aí, não. Eu falei: não, pai, vou seguir isso não. Vou salvar. Hoje, o Hospital de Barreto do Câncer atende 6.000 pessoas por dia de graça. O hospital, para girar, custa 400 milhões de reais por mês. Ele dá o melhor tratamento. O Einstein disse que tinha uma máquina lá, chegou inovação no Einstein em São Paulo, que ele já tinha fazia 5 anos. É o único hospital, é uma referência no Brasil. Eles são conveniados com o São Judas, um hospital lá nos Estados Unidos, ele tem a 4ª série. Você acha que Deus não vai abençoar? Você acha que Deus não vai salvar? Você acha que falta recurso para ele? Aí você olha para um hospital daquele, você entra lá, é o único centro de transplante de medula. E o paciente não precisa ficar no quarto, ele pode andar na ala inteira, porque tem um tipo de ar-condicionado tão filtrado e tão puro, que a pessoa pode ter imunidade, ela pode ficar sem imunidade e andar no hospital inteiro. O doutor Ronaldo aqui de Campinas deu lá 20 milhões de reais para construir. Aí o camundongo ele anda pelos tubos sem resistência nenhuma, para ver se tem alguma bactéria. E se tiver bactéria, a criança pode morrer, porque ela não tem resistência. Hoje é uma referência. Ah,
salvar, ele tem a quarta série, ele não é médico. Então, quando eu olho para isso, Deus está nos chamando para uma missão. Qual é a nossa missão? Salvar. Qual que é a nossa missão? Trazer as pessoas de volta. Amar essas pessoas. Aí Jesus conta uma parábola. E a gente tem que fazer uma pergunta para nós. Jesus conta uma parábola. Ele conta a parábola do filho pródigo. Ele conta do filho mais velho que ficou dedicado. O filho mais velho estava lá dentro, tinha tudo. O filho mais novo desperdiçou a herança. O filho mais velho gastou tudo. O filho mais velho estava lá. O filho mais novo gastou tudo. E quando o filho mais novo volta, o pai faz uma festa. O pai faz um churrasco. O pai põe anel, o pai põe capa. O pai faz tudo. E o filho mais velho, lá de fora, o filho mais velho fica triste. E o filho mais velho fala assim: absurdo. Por que um absurdo? Porque esse seu filho desperdiçou todos os seus bens. Esse seu filho fez isso, fez aquilo outro. E eu estou aqui, o senhor não me dá nada. Meu filho, o que eu tenho? Se você tivesse me pedido, eu tinha te dado. Então, filho, você não usufruiu porque você não quis. Mas esse seu irmão estava perdido e foi achado. Esse seu irmão estava morto e agora reviveu. Quanto custa uma vida? Então, filho, se você quiser fazer qualquer festa, eu te dou. Então, filho, não fica triste porque o seu irmão voltou. Ama ele, cuida dele, vem pra cá. Era um fariseu disfarçado de crente. Sabe, meus irmãos, Jesus também contou uma certa parábola. E no meio disso ele contou uma parábola, ele falou assim, ó, duas pessoas deviam, um devia 50, outro devia 500 mil denários. E aí ele fez uma pergunta. E essa pergunta a gente tem que fazer para nós. Ele fala assim, quem que vai me amar mais? Quem que vai me amar mais? Aquele que foi perdoado com muitos denários ou aquele que foi perdoado com poucos denários? Quem que vai me amar mais? E é isso, você pode pensar na sua cabeça. Você vai pensar assim como os fariseus pensaram. Óbvio, quem muito foi perdoado. Vai me amar mais a quem devia muito. E esse é o problema da igreja. A gente acha que os pecados das outras pessoas, a gente tem crente de categoria. Tem gente que o pecado nunca foi exposto, então ele acha que ele é um crente de outra categoria, de uma casta. Eu sou a parte da ala santa. Aí tem o crente que pecou, aí a gente acha que esse crente é de segunda linha. Mas o filho que tinha pedido desperdiçado o patrimônio, ele falou assim, pai, me trata como um servo, como um filho tem, como um escravo. Ele falou, não, filho, sempre. Deus não tem crente de categoria. Deus tem. Deus tem. Se a gente acha, porque quem devia muito mais amor, que a gente está se tornando um dele. Um fariseu vai dizer quem merece ser amado, quem merece. Todos, e todos estão destituídos da glória. Todos precisam da graça. Todos precisam do perdão de Deus. Porque Jesus é o caminho, a verdade. Não existe crente de segunda categoria. Não existe crente de primeira categoria. Existe homens e mulheres que reconheceram que Jesus é filho de Deus. Porque perdão não é a gente que dá. É um privilégio poder sair e pegar, ver as vidas sendo transformadas. É um privilégio sentar com as pessoas e falar assim, pô, Deus me deu a vida, aquele culto, tal dia. Quantas vezes a gente sai do culto e quantas vezes eu já terminei culto, quando hoje eu não preguei, e a pessoa chega no final do culto e fala assim, pastor, que não é sobre. Perdão não é sobre nós, é sobre ele. Amor não é sobre nós, é sobre ele. Jesus é o amor. Jesus é aquele que perdoa. Jesus é aquele que salva. Então não existe crente de primeira ou segunda categoria. Existe filhos de Deus. Precisam ser. O problema é que a gente acha que o nosso pecado é aceito. Qualquer desvio na terra é um escândalo do céu. O pecado mais oculto diante dessa terra, uma ofensa a Deus. Não existe pecado e pecadinho. Existe pecado. E Deus quer que a gente se arrependa dos nossos pecados.
Deus não quer que a gente aponte pecado de ninguém, nem fato da vida de ninguém. Deus quer que a gente olhe para dentro de nós, corrija o nosso coração. Então, o que é a verdade? É Jesus. Como que eu vivo a verdade? Olhe para Jesus. E o que eu faço a partir de agora? Haja como. É simples assim. Sim, mas é porque a gente acha que tem pecado maior. A gente acha que aquele não merece, nós merecemos. Mas Jesus trouxe na cruz, todos precisam